Fala, Jonas. Você tem mais facilidade aí de entrar em contato com o coordenador do curso né, da engenharia aí, né? Tá. Elétrica, mecânica e tal. Você não consegue pedir a eles para passar uma lista para a gente com clareza aí sobre a data dessas provas de cada disciplina, algo assim? Porque Eu é tão pego. difícil para eu falar na coordenação lá, sabe? Eu ligo na Anhanguera, é muito difícil falar com eles. E-mail, putz, esquece. Jonas, eu entendo, ó. Deixa eu só assim, deixa eu colocar uma coisa para vocês que às vezes vai ficar claro para todo mundo também algumas dificuldades que possa estar tendo, tá? Eu também não sei quais são as suas dificuldades porque eu não estou indo na faculdade e já me informaram que a faculdade inclusive está fechada, não tem ninguém lá, então, assim, na hora da noite. Então, você liga à noite, não sei se tem de dia, se tem pessoas, eu acho que não, acho que antes receber uma mensagem no começo do mês de abril, falando de contrato de trabalho, alguma coisa assim, que me deu, eu entendi que muita gente, quase todo mundo que trabalha lá também está trabalhando de maneira remota, tá? Então, ligar você não vai conseguir falar. Com respeito ao coordenador, a meu ponto de vista é que acaba também sobrecarregando muita coisa para ele, tá? Então, se ele não respondeu, assim, essa é a minha opinião franca mesmo do Luiz. Se ele não respondeu, é porque ele está numa fila de coisas que ele tem que fazer. E não demora um pouquinho e ele responde. Isso às vezes acontece comigo também, tá? Mas é porque, imagina, ele é coordenador de todas as engenharias, para ele também tudo isso é novo, deve vir diretivas de cima, para ele tem outras obrigações também que acabam vindo para ele. Então, talvez seja nisso. Eu, a minha parte, eu mando mensagem para ele amanhã mesmo, falando que vocês estão pedindo uma lista das provas. Mas olha, essas coisas também não dependem só dele, depende do professor da disciplina. Então, assim, para mim, eu no e-mail que eu recebi, eu tinha o dia para certo para fazer a prova. Mas eu já soube que outros professores já fizeram essa prova antes. Tá? De repente, para ele também vem uma chuva de mudanças de cima para ele. Então, tem que ter um pouco de paciência nesse sentido. Eu entendo a ansiedade, às vezes até a insatisfação dos alunos nesse sentido, mas um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, tá? No meu ponto de na disciplina aqui, eu procurei fazer da melhor maneira possível para atender vocês, mas eu me colocando em outras disciplinas, por exemplo, a aula de cálculo, eu imagino se eu tivesse dando aula de cálculo, eu estaria com mais dificuldade de fazer algumas coisas, tá? Então, eu não sei o que aconteceu, por que foi cancelado, tá? Mas, assim, eventualmente, algumas coisas podem também ter mudado de direção para os professores, outras disciplinas, e por isso terem mudado. Mas pode deixar que do meu lado eu mando uma mensagem para o Luiz, mas reforço, talvez não seja assim simples, manda uma lista, depende do professor de disciplina dizer para ele quando que vai ser a prova e tudo mais, e fica uma coisa de é tudo muito novo para nós, né, gente? Para vocês é novo, para a gente também é novo. A gente foi pego de supetão para essa questão de ficar em casa, tendo fazer preparando aula, né? Então os professores tiveram que se adaptar. Alguns, nem todo mundo tem essa, que nem eu, particularmente. Eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho um microfone bom. Aqueles vídeos do YouTube, a única forma, não tenho editor de vídeo no meu computador. O computador é antigo, não tem como ficar subindo, baixando softwares, começar a aprender a mexer em software de gravação. Então, naquelas 2 primeiras semanas, eu usei o Windows G para gravar e me surpreendi quando eu soube que o Visual G não era gravado, né? A mesma coisa aconteceu também na turma de pesquisa operacional, que a gente mexe com Excel, vai trabalhar com solver, a caixinha do solver, ela não aparece no vídeo. Eu só fui descobrir isso depois que uma aluna viu o vídeo no YouTube e disse, ó, não está aparecendo lá também, professor. Então a gente vai se deparando por desafios e circunstâncias que a gente não imagina que vai acontecer e acontece. Se eu não tivesse esse recurso para gravar vídeo, como é que eu faria para comprar com loja fechada? Vai comprar à distância? Vai chegar? Não vai chegar? Nós aqui em casa já fizemos compra que não chegou. Fizemos uma compra de um bebedouro, o bebedouro até agora não chegou. A empresa disse que estava sem porteiro e não interfonou direito. Então, assim, as pessoas vão passando por circunstâncias, vão enfrentando desafios e nem todo mundo tem
ali de mão já um aparato todo montadinho, com uma salinha bonita, o cara já é youtuber, já faz bonito. Então, assim, eu acho que é um pouco de paciência também com o que está acontecendo. Eu entendo o ponto de vocês, concordo com vocês, me pondo no lugar de aluno também não estaria satisfeito. Mas eu só tô é mais no sentido de vocês ficarem mais calmos, tentarem não ficarem ansiosos, que as coisas vão ser resolvidas com certeza. Eu passo essa mensagem para o Luiz e vamos ver o que se ele me retornar, talvez ele mande para vocês essa lista de provas. Professor, boa noite. Obrigado aí, professor. Jonas, não, eu agradeço. Vocês acho que essa turma aqui está sendo bem bacana, vocês são colaborativos entre vocês. Eu acho que vocês têm que colocar mesmo, porque se ficar em silêncio, já falo com você já, Valdeci, porque se ficar em silêncio, a gente não sabe realmente quais são as dificuldades do aluno, todas, né? A gente imagina algumas, provavelmente não todas, mas eu acho que vocês têm que colocar mesmo, se posicionar e falar o que vocês estão enfrentando, tá bom? Fala, Valdeci. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite. Então, voltando lá um pouco, o Jonas falou do e-mail aí. Eu falei para você a semana passada que eu tinha passado o e-mail para poder desconsiderar. Na verdade, eu passei cerca de 3 e-mails. Os primeiros, se você puder desconsiderar e só olhar os que estão com as solicitações do fluxograma e do algoritmo, né? Tá bom. Não, fiquem Os tranquilos, primeiros. gente. Ó, essa coisa, fiquem tranquilos quanto a isso. Não vai ser. Eu vou olhar um por um com calma. Eu tinha planejado fazer isso essa semana, tá? Mas essa semana que eu tô tendo que fazer desde quinta-feira, desde sexta, montando as questões das provas de cada disciplina. Então, por exemplo, vocês mandaram o trabalho para mim até semana passada. Eu só abri o e-mail de vocês e nem queria ter aberto. Queria ter aberto só agora essa semana para poder abrir e corrigir os trabalhos, olhar os trabalhos. O problema é que com essa necessidade de fazer as questões, eu tive que abrir todos os e-mails, tinham 150 e-mails dos meus alunos, abrir e-mail por e-mail, pegar o e-mail de cada um, fazer uma caixa para enviar. Nisso, eu não li nenhum corpo de e-mail, eu só abri e-mail para pegar o e-mail de cada um de vocês. E a partir de então eu comecei a fazer as questões de todas as disciplinas que eu ministro na faculdade. Penso em começar a fazer isso, acabando as questões na prova de vocês, porque a licença já está pronta, então amanhã já estou disponível a começar a corrigir os trabalhos dos alunos. Mas fiquem tranquilos quanto a isso, eu vou observar o último e-mail enviado, se vocês falarem alguma coisa. Por exemplo, teve gente da turma de GA, que eu já consegui pegar os trabalhos deles, teve gente que não fez no formato que eu tinha pedido, de colocar o nome no e-mail, colocar a sigla, e eu percebi que estava faltando aluno, comecei a procurar. Então, isso eu vou fazer, não vou deixar de procurar aluno porque não colocou a sigla. Depois eu venho aqui e dou uma bronquinha, falo, pô, presta atenção, que foi pedido, por quê? Para não ter o risco de ficar sem a nota, tá? Então, mas eu vou olhar isso com calma e assim que abrindo os e-mails, dou uma devolutiva, recebido e vamos tocando sem nenhum problema, tá bom? Não, perfeito. E o primeiro que eu havia passado foi justamente para esclarecer algumas dúvidas. Aí depois, na aula, foi esclarecido, então fiz corretamente e enviei, para não perder tempo nos primeiros, né? Eu falo da Tá, minha parte. tá. Com Tá bom? respeito à prova também, gente, embora seja importante para estudar para algoritmo fluxograma, eu decidi não colocar na prova, porque me informaram que é possível ter aluno não conseguir ver imagem na prova. Tá? Então, eu decidi nessa prova não colocar a questão de fluxograma, mostrar um fluxograma para vocês mostrar e dizer o que está acontecendo, porque existe o risco do aluno abrir a questão e não ver a imagem. Né? Então, um professor relatou esse problema, que ele usou essa ferramenta já e aconteceu do aluno não ver, vamos ver, tem essa chance, eu decidi não pôr. Mas não deixem de estudar, porque você estudando o fluxograma, como é que funciona o algoritmo visual, pela essa forma visual, ajuda a entender como é a lógica na programação. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa para colocar? Pode, fiquem à vontade, gente.
Beleza, professor. Beleza? Cara, deixa eu anotar. Só um pouquinho. Deixa eu anotar o nome do software que você falou, porque esse eu não conheço. Stream? Tá. E de pseudocódigo também? Ah, não é de código de programação que você está falando? Ah, entendi. Ah, beleza. Beleza. Mas ele fica com aquela forma de aquela sigla de versão demo, por exemplo, ou não? Tá, beleza. Bom saber. Tá, obrigado pela dica. Ah, tá. Tá, legal. Ah, entendi, mano. Que legal, hein, cara. Obrigado, hein? Obrigado. O Gabriel tá falando, né? É. Obrigado, Gabriel. Muito bom. Gostei. Eu vou dar uma olhadinha nesses streams. O que a gente vai fazer hoje é no final da aula, eu quero mostrar para vocês a resolução dos exercícios da semana passada, para vocês tirarem algumas dúvidas. Mas eu já estou com o Code Block aqui, o software que vai trabalhar com C. E no final da aula eu vou tentar ver se vocês conseguem enxergar ele, eu mexendo nele. Tá bom? Se vocês conseguirem ver, melhor, porque a gente consegue fazer a aula. Eu programo na hora para vocês a partir da. A gente começa a falar sobre ele na próxima aula depois da prova. E depois na segunda já começa. Vai ser dia. Deixa eu olhar aqui para não falar o dia errado. Dia 29 é a prova de vocês. Dia 6 é o nosso próximo encontro. Vamos começar já a mostrar uma coisa no dia 6. No dia 13. Dia 13 a gente já começa a trabalhar com ele. Agora, se é por algum motivo, se vocês não conseguirem ver, vou repensar alguma coisa, tá? Até de trocar de software, a gente conversa, ver o que vocês avaliam, porque eu achei interessante a gente estar programando ao mesmo vocês verem eu fazendo, pedir de perguntar alguma coisa e eu responder na hora com mostrar a dinâmica da programação, né? Vamos ver, vamos esperar até o final. Mais alguma dúvida, gente? Então vamos tocar. Eu vou disponibilizar para vocês aqui a aula 7. Vocês viram lá o arquivo lá vocês já não tiveram acesso ao AVA, né? Tá. Pessoal, eu subi esse arquivo lá na aula 3 da unidade 2, tá? Esse arquivo lá, com a resolução. Eu pensei em fazer aula dessa resolução, desse desafio, essas atividades hoje. A gente vai fazer até o 4A, tá? O 4B, vou deixar para vocês pensarem, porque com A dá para fazer o B. E para quem não fez. Alguém fez? Fez os exercícios? Professor, tá, tinha uns aí, tá meio difícil, hein? Não, era difícil mesmo. Fazer só o primeiro aí. Então, tava complicado. O objetivo é que vocês quebrem a cabeça mesmo, tá? E o que era a ideia era que vocês quebrassem a cabeça e eu mostrasse para vocês a resolução hoje e já melhorasse. Opa, era assim. Porque quando a gente começa a ver a resolução sem ter tentado, não tem muito ganho. É verdade. Tem muito ganho. Você tem que quebrar a cabeça, ficar incomodado com o negócio, sabe? Ficar bravo com você mesmo, ficar bravo com o professor, porque é assim que a gente fica meio mordido e a coisa caminha.
Eu acho que é um momento de vocês também estarem em contato com a ferramenta, já são mais complexos do que o primeiro, já que eu estou partindo da premissa de que a pessoa já sabe o que é um escreva, um leia, já está sabendo usar um Czinho lá, né, porque a gente viu. Aí dá para pensar em colocar um caso aqui, dá para pensar em colocar um controle antes, um enquanto, porque eu tinha passado isso lá para vocês, e ver as possibilidades. Aí, na curiosidade, e hoje em dia, né, na possibilidade de você procurar como resolver alguns problemas na internet, você conseguiria encontrar problemas similares, né, resolvidos na rede, que tem. Mas esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é tentar, e só no final falar, não, desisto, vou fazer, tá? No final, eu vou deixar esse 4B para vocês fazerem, e tem um último desafio, tá? Que tá ligado a você printar a informação na tela, tá ligado àquela tabelinha que eu fiz para vocês, né, do futebol, como fazer uma tabela com os dados do time, e vocês tentarem fazer esse desafio, e aí a gente já parte para o C. A ideia é mostrar na próxima aula já no Visual G e depois mostrar já no C para vocês. A gente já começar a usar o C, tá bom? Alguém conseguiu fazer, gente? Professor, Eu Fala. consegui fazer a equação do segundo grau e a letra A da 4, mas a B eu quebrei cabeça e não Você fez deu, a não. letra A da 4, você fez? Fiz. Testou, deu tudo certo? Se é número primo ou não? Sim, É. sim. Ah, Eu achei legal. até simples. Oi? Achou simples? professor, A letra A eu achei simples, a letra B não consegui. Tá, beleza. Fala, quem mais chamou? sou eu, a Karen. Fala, Karen. Ó, eu fiz até a letra 2, porém eu tive um problema. Meu computador eu acho que pegou vírus, alguma coisa. Eu não consegui abrir mais o programa, nada. Eu tô até com o computador do serviço hoje. Pedi liberação para poder estar usando o programa, né? Para ver se eles aceitam instalar e até agora nada. Eu tenho que esperar. Tá bom. Tá, eu tô tentando me virar, mas tá difícil. Tá bom, Karen. Essas coisas às vezes aparecem, né? A gente enfrenta. Vamos torcer para a gente poder voltar para as aulas, né? E aí a gente melhora nessa situação. Bom, vamos lá, gente, ó. Esse primeiro aqui, ele escreveu um algoritmo que lê 3 valores inteiros e diferentes e mostra-os em ordem crescente. Primeira coisa que é importante fazer se você for fazer, se o programa for realizar exatamente isso, você tem que fazer um teste se os números realmente são inteiros. São inteiros também, mas não necessariamente isso, mas se os números são realmente diferentes. Então, fazer um teste, o usuário entra com os números e você já verifica. Se porventura não for diferente, você já retoma e pede para eles as informações novamente. Mas esse não é o maior problema do exercício. O problema é você fazer com que os números dados pelo usuário, eles fiquem de forma ordenada, tá? Eu nem sou o celular eu pego. Como que você descobriu essa conversa? Eu vi. Você viu onde? No seu celular. Mentira. Ô, louco. Vamos lá. Então, você tem que pensar de alguma maneira que, dados os números do usuário, você consiga comparar eles e colocar uma nova ordem, né? No caso aqui, uma ordem crescente. Meu incômodo com esse tipo de exercício, gente, desde quando eu aprendi a programar, sempre quando eu chego numa resolução que funciona, o professor sempre mostrava uma forma mais rápida, uma forma mais inteligente de fazer, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma forma que com certeza dá para fazer melhor, com menos linhas, tá? E de maneira que o programa fique mais elegante na sua construção, tá? Vocês podem, inclusive, conseguir fazer até mais trabalhoso do que eu fiz. O programa ficou meio grandinho, eu não fiquei satisfeito com ele não, tá?
tentei pensar de uma outra forma, não veio a outra forma e saiu como vou mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar já fazendo o controle desses números, para ele fazendo o teste. A primeira slide que eu vou mostrar para vocês é o programa sem esse teste, assumindo que os números são diferentes sim, já são diferentes. E depois eu vou mostrar aquele controle inicial que eu mostrei lá passar para vocês, como se utiliza para, através de um looping, ele ficar ali no algoritmo até que os números sejam diferentes, tá? Então vamos lá, ó. Você percebe que ele ficou meio grande, tá? Então por isso eu deixei aqui pequenininho a declaração da variável e a descrição aqui em cima, e depois eu pus ele embaixo o programa. E já está aqui na telinha em preto já ele rodando. Olha só como é que eu fiz. O que eu pensei, ó? Ele vai entrar com 3 números. Eu preciso testar um a um e ir reposicionando eles. Então o que eu fiz no primeiro caso aqui, ó? Eu pedi o número, essa aqui antes de fazer o controle, tá? Antes de fazer o teste de diferença, foi até bom fazer assim para poder mostrar o algoritmo inteiro numa tela, senão não daria para mostrar. Então, assumindo que eles já são diferentes, tá? Eu li o A, li o B e o C. Então, eu pedi o primeiro número, o segundo e o terceiro. O que eu pensei? Ó, primeiro eu vou testar o A e o B. Se o A for menor que o B, eu vou chamar eles com outros nomes de variável, que são esses caras que eu declarei aqui em cima, 1, 2 e 3. Pensei, não, 1 vai ser o primeiro, o 2 vai ser o segundo, o 3 vai ser o terceiro. Depois que eu ordenar esses números e chamar essas variáveis com essa ordem, aí eu imprimo o resultado na tela para o cara. Então, primeiro o que eu fiz? Eu comparei o A e o B. Se o A for menor que o B, o 1 recebe o A e o 2 recebe B. Caso contrário, é o inverso, né? O 1 recebe B e o 2 recebe o A, tá? Repare que aqui, se eles forem iguais, isso aqui não funcionaria, porque não tem se eles fossem iguais, ele viria para cá, tá? Então, é necessário sim fazer esse controle, tá? Beleza, fim desse C. Aí acabou esse C. Aí eu vim para o segundo C, tá? O que eu vou comparar agora? Esse C, eu estou falando C da condição, tá? Não a letra C, tá? Para não ter confusão. Esse segundo C é o seguinte, se a letra C, o terceiro número que foi entregue, for menor do que o 1, aquela minha variável nova que eu chamei já, ou é A ou é B, se for menor que esse, aí eu faço o seguinte, eu faço o 3 receber o 2, porque acontece? Eu estou dizendo que eu tenho 1 e 2 já, o 1 é menor que o 2, certo? Se o C for menor que esse 1, então o C tem que ser o 1, né? E o 2 tem que ser o 3. Então, nesse caso, o 3 recebe o 2, o 2 recebe 1 e o C recebe 1, tá? Então, nesse caso, eu já teria ela ordenado. Caso contrário, eu vou comparar. Então, o C não é menor do que o 1. Ele pode ser, então, estar entre 1 e 2 e pode ser maior do que 2. Então, eu vou vir para cá. Se ele não é menor do que 1, se ele for menor do que o 2, aí ele faz a troquinha. Aqui eu fiz com B, mas deu na mesma, tá? Se ele for menor do que o 2, o que vai acontecer? O 3 vai receber o 2 e o 2 recebe o C. Tá? Então, aí o 1 fica com o primeiro, que era o A ou B, e o C vai para a função 2. E o 3 vai receber o 2. Então, primeiro vem o 3 para o 2, para não ter confusão, porque senão um inverte o outro logo em seguida. Tá? E caso contrário, nesse caso contrário, ele não é nem menor do que o A ou que o 1, nem menor que o 2. Ele é maior que os dois. Então, ele é o terceiro. Tá? Então, nesse caso, o 3 recebe o C. Tá? Então, aí eu fiz o testinho. Olhando aqui, eu acho que eu trocaria para evitar qualquer tipo de problema. Eu testaria com 2 aqui. Tá? Mas deu certo com os testes que eu fiz. Testei aqui nesse exemplo, ó. A pessoa digitou 1, 2 e 3, digitou na ordem, e ele retornou 1, 2 e 3, ó, na ordem mesmo. Então, ele fez os testes e veio para o fim do C aqui. Testei uma segunda opção, em que o maior é o segundo, então 1, 3 e 2, e ele retornou 1, 2 e 3. E num terceiro momento, eu fiz 3, 1 e 2, o maior é primeiro, ele retornou. Aqui está o erro, ó, tá vendo? Esse rinho aqui está errado, eu não percebi, tá errado aqui a resolução, tá? Então, esse aqui é o probleminha. Eu fiz a alteração aqui em cima e esqueci de fazer embaixo. O C tem que comparar com o 2, não com o B, tá? Depois eu corrijo e posto num próximo slide para vocês.
Depois, esse foi o motivo. Eu acabei fazendo os testes e não li esse negócio direito. Né? Para ser, aqui tá errado, hein? E depois, quando eu escreve 3, 1 e 2, ele traz certinho. Então, ó, quando o cara vai fazer um teste aqui, é bom para um exemplo de teste de software, né? Ele faz as opções que podem aparecer, tá vendo? Ele faz as opções, e aqui nessa daqui não vem o resultado de interesse. E onde está o problema? É muito provavelmente seja aqui, ó. Aqui eu testei o C com 1, como ele passou para cá, ele é maior do que o 1, então eu tenho que testar ele com o 2, não com o B, tá? Então eu fiz esse erro aqui, na hora que ele entrou para cá, ele não fez direitinho e apareceu um 3 e 2. Se vocês forem fazer, rapidinho que alguém chamou. Se vocês forem fazer esse teste, tá? Pega esse arquivo e troca ali. Põe ao invés de B, deixa eu mostrar para vocês aqui de novo. Ao invés de... Oxe, cadê? Ó, 7. Aqui nesse B, ao invés de B, coloque em 2, tá? Se C é menor que 2, o 3 recebe o 2 e o 2 recebe C, tá? Senão o K3 vai ser. Tenho certeza que vai dar certo a resolução, tá bom? Não esqueçam disso. Aqui, alguma dúvida nessa resolução, gente? Não? Então, vou seguir, tá? O que eu complementei nesse programa para conseguir fazer aquele teste? E aí, até utilizar o nosso exemplo do controle inicial, tá? Ó, Poxa vida, rapidinho. Então, professor, então fica na linha 28, tem que trocar lá, né? A informação. Isso, linha 28. O C tá. C é menor que B, né? Mas tem que colocar C menor que 2. C menor que 2, ok. Tá bom? Aí é para dar certo. Tá bom? Vamos lá. Bom, feito isso, vocês vão lá, troca, tá? E aí o que acontece? Pode acontecer do usuário colocar números iguais. Não é para ser. Então, precisa fazer esse teste. No próximo slide, gente, ó, eu cortei o final aqui, ó, tá? Eu deixei a continuação, essa C menor algum é aqui, tá? É a linha 23, ela tá aqui em 29. Eu coloquei agora um testinho, para ele fazer um looping aqui até que o usuário entregue para ele os números diferentes. Então, como é que é? Olha, vamos ver a resolução para vocês verem como é que acontece, como é que ela ficou. Vamos supor que o usuário digitou 1, 5 e 1. Como 1 é igual a 1, ele já foi novamente para a formação inicial. Digite os 3 números, digite o primeiro número. Então, daqui, ele percebeu que tem igualdade e voltou para cá. Ele fez um loop aqui para cima, tá? Como é que eu pensei nessa solução? Eu iniciei as variáveis A, B e C com valor 0. E disse o seguinte, ó, enquanto A for igual a B, ou B for igual a C, ou A for igual a C, e isso é válido por quê? Porque a condição inicial é que eles são iguais. Todos são 0. Então, enquanto eles forem ou um igual ao outro, repare que eu fiz 1 igual a 1, B igual a C, A igual a C, A igual a B, B, C, A e C. Enquanto um desses for igual ao outro, você faz as perguntas aqui de baixo, tá? Então, ele faz a pergunta, as variáveis são lidas e ele retesta. Se algum deles forem iguais, ele volta para cá. E fica aquele controle de início que a gente viu lá passado, utilizando o enquanto, tá? Fica um looping ali. Enquanto o usuário não escrever 3 números diferentes, ele não faz o restante. Ele volta ali, tá? Poderia fazer diferente, poderia logo no segundo, logo no B já testar, tá? E aí já avisar, olha, esse é igual, tem que ser diferente, tá? Poderia. Então, essa foi uma solução que eu pensei para mostrar para vocês aquele fluxo inicial, aquele controle inicial que a gente viu na passada, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Quando acaba aqui, ó, fala. Eu queria perguntar se quando você coloca o C, está vendo que se coloca C, A é menor ou maior que B. Dava para colocar mais uma expressão na frente, sendo A menor que B e B menor que C? Tipo, as duas condições na mesma linha?
Dá para colocar. Se colocar E, se for isso, igual isso, você pode pôr. Você podia colocar. Eu tentei aqui dar erro, eu não sei colocar Faz esse assim, comando. ó. A Faz maior assim, ó. que B, sim. Ó, você tem que colocar o E. Sabe o E, tem o E ou O que a gente utiliza. Só que você tem que pôr entre parênteses. No começo, eu tinha tentado fazer, num dos exemplos que eu mostrei para vocês, eu tentei pôr sem parênteses, dava erro. Mas depois ele apareceu. Tipo assim, ó, você vai colocar aqui, ó. Consegue ver o mouse? Sim. Então, C, qual que você pensou? C, A menor que B, E O número é entre 5 e 10, vamos supor assim. entre 5 e 10. Vamos Você tem que supor. colocar. Aí você teria que colocar, ó. Eu acho que você teria que pôr assim, ó. Se for maior do que 5 e for menor do que 10, então eu acho que ele não faz uma expressão só e aqui no meio A menor que B menor que C. Eu acho que não, posso estar Não enganado. faz. Ele pede valor lógico. Então, eu acho que você tem que fazer exatamente isso. Você tem que fazer os dois. Você fala, ó, você quer o número, você quer, por exemplo, vou falar em letras, tá? Você vai testar se o A é menor que o B e o B é menor que o C. Você põe assim, ó, se A é menor que B, fecha parênteses, e B é menor que C, fecha parênteses, então E normal, caractere E? E de E, A e B. Ele fica azul, com o comando Fica azul. azul. Fica azul, Entendi. Deixa eu ver aqui. tá? Tenta aí. Ó, o que eu falei mesmo? Sim. Tá vendo esse Sim. ou aqui, ó? Tá vendo o enquanto ou aqui em cima? Sei. É a mesma ideia. Vai aparecer, ao invés de ou, você põe o E. Eu não sabia desse ou também. Tá bom? Dá uma buscada. Tá joia. Eu vou tentar Dá uma fazer de um outro jeito. Dá uma buscada nos materiais anteriores, nos slides. Gente, no dia da prova também, vocês baixem todos os slides. Eu acho que tem aluno que tem um costume de ficar vendo no celular, e ele abre no celular. Gente, a minha dica, o meu conselho é vocês baixarem no computador todos os PowerPoints que eu mandei para vocês lá no AVA ou no grupo e fica isso na mão, tá? Também para estudar. É que tem muita regrinha também. O comando, apesar de ser simples, ele tem bastante opção assim que a gente desconhece. A não ser que esteja na apostila. Na apostila eu não vi